Bom, gente, vamos começar a cátedra 2 e o tema dessa cátedra vai ser justamente sobre dificuldade desejada. A gente vai destrinchar o que é a dificuldade desejada, justamente para vocês conseguirem aprender mais tanto conceitos teóricos quanto habilidades físicas. Então a gente vai ver tanto no mundo acadêmico, de como aprender conceitos e tal, e no mundo tipo, esportivo, se você quiser aprender uma tal habilidade, se você é atleta ou um estudante, esse vídeo vai servir para vocês. E principalmente eu vou estar ensinando para vocês mais um sistema de aprendizado acelerado do que um método. Vocês vão perceber aqui que aqui não vai ter método, não vai ter nenhum método de estudo aqui. O que eu estou apresentando para vocês não é um método de estudo, muito pelo contrário, é um sistema. Então, independentemente do método que vocês vão estar utilizando, se vocês aplicarem isso, já vai ser infinitamente melhor do que qualquer outro método que vocês estejam usando, se vocês não tiverem esse sistema rodando. Então, vamos começar. Antes de falar do próprio sistema, vamos só fazer uma fundação bem rapidinha, uma revisão bem rapidinha sobre a parte mais neurobiológica da coisa, para vocês entenderem o porquê. Então, vamos começar. A memória, a gente chama de engrama. O que são os engramas? Basicamente, é o conhecimento. Pensa que cada isso é um neurônio e daí a gente tem as sinapses que elas conectam. E isso, você pode ver que ela é multiconectada, tem várias conexões, e isso daqui é uma memória, é um conceito. Pensa que isso daqui é um conceito. Para essa memória entrar na nossa memória de longo prazo, então vamos dizer que a gente tem dois tipos de memória, que é a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Memória de trabalho é onde tudo está acontecendo, onde a gente faz a manipulação da informação, onde a gente pensa, onde está toda a informação ali. Pensa que lá a memória de trabalho é o palco do cérebro, tudo é mostrado ali. E tem a memória de longo prazo que fica no nosso neocórtex, que é o próprio aprendizado em si. Então, quando a gente está estudando, a gente está construindo essa engrama, construindo essas conexões e ela está sendo construída aqui, na memória de trabalho. E ela é armazenada, se for armazenada, claro, na memória de longo prazo, e a gente faz o recall. O recall é justamente o saque, você trazer um engrama de memória aqui da memória de longo prazo para a memória de trabalho. Para você conseguir, quando você está tendo aprendizagem, para você conseguir pegar um engrama que está aqui e jogá-lo para a memória de trabalho, você precisa ativar uma coisa no cérebro, um efeito que se chama LPD, que é a perdão, LTP. LTP. E o que é LTP? É potencial de longa duração. Resumindo, basicamente é aquilo que vai fazer aquele engrama, aquela memória, ser transferida para o nosso neocórtex. Traduzindo, é o que vai te gerar aprendizado. Se você não conseguir gerar LTP, você não vai ter aprendizado. A memória vai ser esquecida. E daí que vem, como que você gera LTP com dificuldade desejável. Se você não tem dificuldade desejável, o cérebro não produz LTP naquele engrama, ele não marca, logo ele não vai jogar o engrama na memória de longo prazo. E agora, vamos para uma outra parte. Quando você está fazendo esse recall, quando você está com essa dificuldade desejável, você está ali lutando com conteúdo ou você está tentando fazer um movimento físico, um soco ou um arremesso difícil, o que está acontecendo com o seu cérebro? Quando você atinge esse nível de dificuldade certo, o cérebro ele libera noradrenalina em duas regiões do cérebro, no córtex e no hipocampo.
O hipocampo é basicamente, não é isso, mas basicamente onde fica a memória de trabalho. É ali o hipocampo onde vai armazenar as memórias de curta duração. E ali é o próprio hipocampo que vai transferir isso. Ele transfere, não é muito correto falar que ele faz a transferência, mas ele está atuando de uma forma muito ativa nessa transferência de memória para a memória de longo prazo. E o córtex, mais especificamente o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, a parte que é mais lógica, que pensa nas consequências e tal, do nosso cérebro. E é ali onde está, onde a gente, é ali quando tem mais ativação quando a gente está estudando ou fazendo alguma habilidade física. E o que essa noradrenalina faz? Ela diminui a linha de resistência. O que é essa linha de resistência? Pensa que para você conseguir gerar LTP, você precisa chegar a um certo nível de atividade neurológica. Pensa nisso. Ela é aqui. Então aqui é o nível de dificuldade neurológica. E você está lá, você está gerando dificuldade, está gerando dificuldade, está gerando dificuldade, pemba. Alcançou. Aqui você alcançou e gerou LTP. Foi lançado para memória de longa duração. O que acontece com a noradrenalina? Ela abaixa essa... Peraí, deixa eu só fazer uma coisa. O que ela faz? Ela abaixa essa linha. E essa linha fica aqui. Portanto, o que acontece? Você precisa menos atividade sináptica para você gerar a LTP. Então é muito importante você gerar dificuldade conscientemente para esse nível mínimo de síntese de LTP seja diminuído. Logo, você vai ter uma melhor eficiência nos seus estudos. Tudo bem? Agora, a gente entra aqui na pergunta. Como que eu sei, como que eu me direciono para gerar essa tal dificuldade desejável? E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar da tal ilusão de competência ou ilusão do conteúdo. E é justamente isso que a gente vai destrinchar. O cérebro tem, vamos categorizar que tem dois tipos de força. A força de processamento e a força de recall, força de retenção. Né? Retenção. O que é a força de processamento? É o quão fácil tá para o meu cérebro reativar aquele engrama quando eu vejo ele. Ou quando eu vejo ele, então, por exemplo, eu estou lendo um livro, eu estou fazendo uma revisão. Eu li ali sobre. Estou vendo ali funções orgânicas e eu vi ali sobre ácidos carboxílicos. Estou lendo ali e falei, então isso é um ácido carboxílico. É COH. Tá. Força de processamento justamente é a facilidade que o meu cérebro tem para reativar esses engramas. Então, quando eu estudei, seja o que for, ou quando eu treinei alguma atividade física, eu construí os engramas. Eu construí esses engramas aqui. Certo? E ele ficou lá armazenado, seja no hipocampo, ou seja no neocórtex, ou seja na memória de trabalho de curta duração, ou seja na memória de longo prazo. Daí eu estou revendo o conteúdo e a facilidade em que ele reativa isso daqui. A força de retenção é justamente a força, a facilidade de você pegar esse engrama e evocá-lo da memória de longo prazo para a memória de trabalho. E é aqui que entra a grande coisa. A força de processamento está totalmente ligada com a ilusão de fluência, que é a ilusão de competência. O que é a ilusão de competência? É a familiaridade que você tem com aquele conteúdo, só que não necessariamente a maestria que você tem nele. Você está familiarizado, você conhece o conteúdo, mas você não aprendeu ele. Ele não foi jogado na sua memória de longo prazo. Não. Você só conseguiu em gramas muito frágeis que você consegue reconhecê-lo com muita facilidade. Por quê? Porque a força de processamento está muito alta, mas para você evocá-lo de memória,
a força de retenção está muito baixa. E é exatamente isso que gera a ilusão de competência, que é alta força de processamento e baixa força de retenção. E agora, aqui que vem a jogada. Como que a gente diminui a força de processamento e aumenta a força de retenção? Para a gente conseguir fazer isso, existem duas formas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a prática intercalada. A prática intercalada, como o próprio nome já diz, é você intercalar os conceitos ou movimentos para o quê? Para gerar dificuldade. Só que as pessoas e a galera ensina a prática intercalada de uma forma muito errônea, muito ineficiente. E como você faz corretamente a prática intercalada? Pensa que como que as pessoas ensinam a forma errada de você praticar o intercalamento. Você está estudando matemática, deu 30 minutos, você troca para biologia, deu 30 minutos, você estuda história, deu 30 minutos, você volta para matemática. Essa forma é uma forma errada de se praticar a intercalação. Por quê? Para você gerar aprendizado, para você construir engramas de memória muito bem estruturados, muito bem conectados, você necessita de tempo e principalmente codificação profunda. Ou seja, você precisa lutar muito bem com o conteúdo, você precisa fazer conexões, você precisa elaborar perguntas, você precisa fazer questões também. E isso requer tempo e esforço. 30 minutos, uma hora, não é um tempo para você gerar um aprendizado profundo. Você não vai construir, não vai. E se você fazer essas trocas de contexto abruptas e totalmente diferentes, como matemática, biologia, história e matemática, você está literalmente quebrando a maior arma que a prática intercalada te oferece. Que quando você faz a prática intercalada, o que a gente quer quando a gente faz a prática intercalada? Gerar dificuldade e gerar outra coisa. Comparação. Para você forçar o seu cérebro a comparar as diferenças e as familiaridades que tem daqueles conceitos. Quando tem conceitos muito diferentes. E por quê? E por que fazer essa comparação? Para gerar dificuldade desejável, para aumentar a força de retenção e, consequentemente, diminuir a força de processamento. Porque quando você troca de contexto, é um contexto novo. Você não está familiarizado com aquilo porque você não está revendo aquilo. Entende? Então, justamente você está sempre diminuindo a força de processamento ou a força de fluência e aumentando a força de retenção. Só que, se vamos parar e pensar, se a gente ir para matemática, uma hora que seja, depois trocar para biologia, não é muito óbvia a diferença? Não é muito óbvia as diferenças que tem e as poucas relações que existem entre matemática e biologia? Você necessariamente está gerando dificuldade para o seu cérebro achar as diferenças e as conexões entre matemática e biologia? Pô, tá muito fácil. Você não está gerando dificuldade, logo você não está gerando LTP. Logo, você não está gerando aprendizado. Porque tá muito fácil para o seu cérebro fazer essa diferença. Logo, a força de fluência ainda está muito alta. Então, a grande jogada é você não fazer matemática, biologia, história, matemática. A grande jogada é você pegar um tópico de matemática ou física, sei lá, você estruturar. Tá, eu tenho o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Sei lá, função afim, função de segundo grau
e função exponencial. Ou pode ser diferente também. Se a gente pegar química, pode ser funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Pode ser isso também. Aqui que vem a jogada. Você não vai alterar entre matérias, matemática, biologia, história. Matemática e física, pô, até dá. Porque tem. A gente consegue traçar relações e tal. Mas matemática e história, cara, você sabe a diferença disso. Então não tem esforço para conseguir achar as diferenças e achar as familiaridades. Daí a gente faz isso e você vai estudar 1 hora de um conteúdo ou 1 hora e meia que seja um tópico. Daí você alterna. E você vai ativamente procurar as relações do tópico 1, as relações do tópico 2 com o tópico 1. E vai procurar também as diferenças entre os tópicos. Daí você vai trocar, você vai para o tópico 3, você vai fazer a mesma coisa. As relações aqui e as relações aqui e as diferenças. E você vai fazendo esse ciclo. Então entende que você não está fazendo uma intercalação macro, e sim uma intercalação micro. E é justamente isso. Porque a gente está sim fazendo a intercalação, a gente está vendo diferentes cenários. Então, logo, a força de influência vai estar sempre baixando. Só que elas têm uma certa familiaridade, porque é uma mesma matéria, se fala da mesma matéria. E você vai ter que ativamente achar as diferenças e as familiaridades. Você está dificultando o seu cérebro para achar as diferenças desses tópicos. Quando você faz isso, aí sim você está exercendo a prática de intercalação corretamente. E é isso que vai permitir uma baixa força de processamento e uma alta força de retenção. E também existe um outro viés, um outro conceito da prática de intercalação que se chama, peraí, que se chama prática de variabilidade. O que é essa prática de variabilidade? É um conceito de prática de intercalação, só que ela é mais usada em conceitos em cenários de habilidades, habilidades físicas. Não é tão aplicável assim na prática no conceito acadêmico, de conceitos teóricos. Por quê? Pensa que a prática de intercalação, você está intercalando 1, 2, 3, certo? Essa é a prática de intercalação. A prática de variabilidade, você está intercalando entre 1.1, 1.2, 1.3, entende? Você está trocando lentes daquele mesmo conceito. Aqui, na prática de intercalação, você está trocando conceitos. Na prática de variabilidade, você está trocando lentes de um mesmo conceito. Então, pensem o seguinte. Agora a gente vai migrar do cenário acadêmico para o cenário esportivo, de habilidades físicas. Como faz para você aprender rapidamente uma habilidade física? Seja, como que eu posso aprender a socar de um certo jeito? Como que eu posso aprender uma sequência de socos? Como que eu posso aprender a fazer um arremesso específico? Ou uma variabilidade, ou uma variação de uma técnica? Você vai usar a intercalação. Você pode usar esses dois métodos de intercalação, a prática de intercalação normal e a prática de variabilidade. Pensa que, vamos imaginar em um cenário de arte marcial, de luta. O atleta está treinando, ele sabe socar, ele sabe chutar, ele tem uma estratégia e tal. Só que quando chega na competição, a gente sabe, eu sou atleta, um ex-atleta, e os atletas que estão vendo sabem. O que você fez no treino, você não, muito provavelmente, a maioria das vezes, você não vai conseguir exercer o 100% naquele momento da competição como você exercia 100% no treino. É muito mais difícil você chegar a 100% na competição, naquele momento específico, do que no treino. Por quê? Porque por conta de estresse, por conta da situação, por conta do nervosismo, por inúmeras coisas. Estresse, ansiedade, isso dificulta o atleta a evocar, pensar ativamente, estar imerso na luta, estar imerso no jogo e evocar
a estratégia, evocar a técnica, evocar a tática. E como a gente faz para melhorar isso? Como que a gente faz para otimizar a força de retenção de um atleta em um cenário de habilidades físicas? Você usa a prática de intercalação, mais especificamente, você vai usar a hipótese do contraste discriminativo. O que é a hipótese do contraste discriminativo? Para a galera que pratica arte marcial, principalmente Muay Thai e boxe, já conhece o termo de sparring, né? Como se fosse uma luta. A hipótese do contraste discriminativo é você sempre estar injetando dificuldade no atleta. Então, em vez de só pedir para ele, faça um sparring, o sparring é isso ou o treino é isso. Tá, ele vai fazer, vai fazer, vai fazer. Daí o que vai acontecer? Durante o tempo ele vai pegando, tá melhorando. Ele vai pegando no tranco. Ou uma sequência de golpes lá que você falou, mostrou para ele que ele precisa fazer. Tá fazendo lá, tá fazendo, tá. No começo dificuldade, daí vai melhorando, certo? E o que acontece quando ocorre muita repetição sem dificuldade? Que a gente já viu. A força de processamento sobe. A força de fluência sobe. E o que isso vai gerar? Ilusão de competência. O atleta não vai conseguir sacar essa sequência no campeonato, muito menos fazer essa sequência jogar pro neocórtex e muito menos fazer isso jogar nos gânglios basais. O que é isso? É basicamente onde ficam os hábitos, tá? Todo hábito é muito bem consolidado, fica nos gânglios basais, que a atividade de córtex pré-frontal diminui. E como que a gente faz para aumentar a força de retenção e abaixar essa força de processamento? Hipótese do contraste discriminativo. Então, o que você vai fazer para ter, para você conseguir aprender habilidades físicas rapidamente? Você deu uma sequência para ele, uma sequência de golpes, ou você deu uma estratégia e a gente vai treinar essa estratégia. Beleza. Esse é o cenário 1. Em um tempo que o atleta não vai saber, o sensei, ou o professor, ou o atleta mesmo, vai mudar totalmente o cenário. Ele vai para o cenário 2. Antes que ele comece a se familiarizar demais com aquilo. O que é o cenário 2? Ele vai fazer a mesma técnica, só que em um outro contexto. Por exemplo, que é a prática de variabilidade. Ele vai estar exercendo a mesma coisa, só que com uma diferença. O oponente dele mudou. Se é um artista marcial e ele estava fazendo sparring, troca o companheiro dele para alguém mais pesado, para alguém mais leve, para alguém mais alto. E o que isso vai gerar? Hipótese de contraste discriminativo. Vai contrastar totalmente. Ele contrasta. O cérebro vai ter que contrastar ativamente essa mudança de cenário e ele vai tentar exercer a mesma sequência, a mesma estratégia, que é a prática de variabilidade. Você não muda o tópico, você muda a lente na qual você está exercendo aquele tópico. Ou aquela sequência, ou aquela estratégia, ou aquela técnica. E é justamente isso. É assim que você vai. Então, é assim que você garante força de fluência baixa e força de retenção alta quando você está em um ambiente de habilidades físicas e não em habilidades cognitivas, necessariamente. E isso tem um nome. Essa forma, esse sistema, tem um nome, que é SLA. Abordagem baseada em restrição.
você trocar esses cenários, trocar o companheiro, é você jogar restrições graduativas para o atleta. Ou para o próprio estudante tem como fazer isso, só que não é muito aplicável para um estudante acadêmico que está tentando aprender conceitos. É mais eficiente fazer a prática de intercalação, aquela de tópicos, não por macro, porque de macro é ineficiente. E o que é essa abordagem baseada em restrição? Você tem modos de gerar essas restrições. Ou você pode trocar o alvo, ou seja, trocar o companheiro, ou você pode também, deixa eu ver, trocar o companheiro, você pode também trocar o espaço. O que significa? Um pensa em arte marcial. Eu pratico karatê, é mais fácil para mim. A luta tem a quadra ali, então, do nada, o sensei pede, ele diminui a quadra. Diminuiu o contexto. Na verdade, trocou o contexto. A distância diminuiu. Só que ele vai ser obrigado a exercer a mesma técnica, a mesma estratégia. Ele vai ter que pensar de uma outra forma em como executar aquilo, que é a prática de variabilidade. Ou ele pode aumentar, ou pode adicionar mais um companheiro, então vai ser um 2v1. Ou ele pode fazer uma certa manipulação, uma certa intercalação na técnica. Olha, a técnica a sequência de golpe era jab e direto. Tá, agora você vai fazer jab direto atacando. Agora você só pode fazer isso contra atacando. Então, você vai ter que fazer essa mesma sequência aqui no contra-ataque. Você pode também fazer a prática de intercalação, que é jab direto, tá, mudou, agora você só pode chutar. Entende? E o que isso gera? Você está literalmente construindo engramas multidimensionais. E o que isso chama? O que você precisa pensar, tanto nos estudos quanto em ambientes de habilidades físicas? Você precisa, e isso é extremamente importante, se você for levar alguma coisa desse vídeo, leva isso. Você precisa fazer a repetição sem repetição. É exatamente isso que você precisa fazer. Você faz isso, somente isso, e você vai ter um aprendizado acelerado gigantesco, sem depender de técnica, sem depender de método, sem depender de uma técnica secreta. Fazer isso, repetição sem repetição, você garante dificuldade desejável, que consequentemente a forma mais eficiente de fazer isso é a prática intercalada e a prática variável, e você garante um aprendizado. E aí, você usa esse fundamento para construir o seu sistema de aprendizado. Isso daqui é um sistema. Você fazer. Pensa que dificuldade desejável, repetição sem repetição, é um fundamento. Você pega isso, todo esse conteúdo que você viu hoje, e vai transformar no seu sistema. Um sistema possui etapas e possui os seus métodos específicos em cada etapa. Um sistema ele é adaptável a contextos, adaptáveis para diferentes pessoas. Método é para uma situação específica. Método é por circunstâncias específicas. Quando a gente fala de habilidades físicas, principalmente, um método talvez não funcione tão bem para um atleta. Método é muito fechado, vocês pensam demais no melhor método, na melhor forma e tal. Vocês precisam pensar em sistemas. Sistemas são adaptáveis, sistemas são globais. Sistemas funcionam porque possuem etapas e possuem seus próprios métodos em cada etapa e você consegue metrificar um sistema. Você pode metrificar um método, sim, só que é muito cru. É muito limitado você fazer uma métrica por métodos.
É muito mais rico você fazer uma metrificação por sistemas porque você consegue ver cada parte, você consegue analisar cada fase e ver exatamente onde o atleta está penando ou onde o estudante está penando. Se você tem um método, você vai ver que ele está penando naquele método. Ele está fazendo certo ou ele está fazendo errado? Está funcionando ou não está funcionando? Você só tem isso. Em um sistema você consegue ver ele está falhando na etapa 1 e também está falhando na transição da etapa 3 para a etapa 4. Tá? Quais métodos ele está usando na etapa 1? Entende que você tem uma visão muito mais completa. E é justamente isso. Repetir sem repetir. Você repetir uma coisa, repetir um conceito, repetir uma habilidade física, um movimento, um pensamento, um conceito, sem repetir o caminho neural, sem repetir a situação, o cenário para chegar naquele resultado. Então você literalmente vai fazer o seguinte: gerou aprendizado, antes que você gere familiaridade demais, força de ilusão alta, força de influência alta, você construiu o caminho e chegou na memória. Construiu a memória. Entende um conceito, conseguir executar uma estratégia. Antes que você vai fazer a prática intercalada ou abordagem baseada em restrição, que é aquilo, gerar restrições para forçar o atleta ou estudante a gerar um outro caminho. O que é esse outro caminho? Pode ser encontrar esse caminho pela diferença, diferenciar um conceito de um outro, diferenciar um tópico de um outro, ou quando a gente fala de ambiente de habilidades físicas, uma outra forma para ele conseguir realizar aquela técnica no diferente oponente, ou naquela diferente situação, naquele diferente espaço, naquela diferente restrição. E você vai fazendo isso, nunca permitindo estar familiarizado com aquilo. E o que você ganha? Você ganha multidimensionalidade naquele engrama, naquela memória. E o que é isso? Dificuldade desejável. E como a gente viu, vai gerar LPP, vai gerar aprendizado, vai cair na memória de longo prazo e vai garantir um aprendizado eficiente sem ficar baseando por método. Entende o quão isso é poderoso? E vocês precisam entender. Fricção cognitiva ou fricção técnica, dificuldade, é o sinal de aprendizado. Se você não está tendo dificuldade, você não está aprendendo. Se você está ali e está conseguindo, pô, tô entendendo, você está fazendo errado. Se você está entendendo, dificulta o conteúdo. Dificulta. Tenta pensar em níveis mais altos, tá? Como que eu, tá, em vez de ficar só lendo, pô, tô entendendo, como que eu diferencio isso daquilo? É aí que a prática intercalada é uma forma de facilitar isso. De facilitar a dificuldade. Um pouco estranho essa frase. Porque daí você troca o tópico e você vai ter que obrigatoriamente, e é mais fácil, mais, mais intuitivo você fazer isso. Você achar as diferenças e achar as conexões de um tópico para o outro. Isso é muito poderoso. E você fazendo isso, você repetindo aquele conteúdo, ou você pode até mesmo usar a prática variável. E o que você faz aí? Oi, beleza? Desculpa, gente, tive que falar com meu pai, tá? Tem esse corte aí, mas vamos voltar. Ou eu estava na prática variável, né? Na prática variável, a gente viu na prática variável no conceito físico, habilidades físicas, agora vamos ver a prática variável no conceito acadêmico. É justamente você tentar criar um novo caminho para aquele mesmo tópico. Né? Em vez de você ir para um tópico diferente, um, dois, três, você vai pegar o mesmo tópico e vai buscar outra forma de chegar. Uma segunda versão. Pensa em uma segunda versão para chegar naquele conceito. Depois outra. Depois outra. E você vai gerar isso daqui. Isso é repetição sem repetição. Você gera aprendizado. Entendem que
A maioria das pessoas que ensinam sobre performance, produtividade, aprendizado, focam muito no método. O método é importante. Não estou falando que não é importante. O método faz você ter bons resultados. Porque o método é um protocolo. Ele executa aquilo, é um método validado, que funciona, pô, vai funcionar. Ele vai ter bons resultados. Só para que você tenha ótimos resultados, muda o conceito. Porque para você ter ótimos resultados, você precisa conseguir aplicar o que você aprendeu em ambientes de estresse, em um campeonato, em uma prova de alta complexidade. E pensa, se você só tem um caminho para chegar ali, um caminho para chegar naquela memória, se você só tem uma linha de raciocínio para chegar naquela conclusão, ou se você só tem uma forma de aplicar aquela estratégia, ou uma forma de aplicar aquele arremesso, o que acontece? Você pensa no campeonato e na prova. Você está estressado, você está ansioso, muita pressão, é muito caos. Você só tem um caminho para chegar. Um caminho para chegar naquela memória, um caminho para realizar aquela estratégia. Qual que é a chance de você esquecer esse caminho? Qual que é a chance de não cair a situação que você treinou para realizar aquela estratégia? Ou a situação para realizar aquele arremesso? Muito alta, né? A chance de você esquecer aquilo. A chance de você ficar muito nervoso e dar o branco. Muito alta porque você tem um caminho. Quando você tem vários caminhos que chegam ao mesmo local e quando você tem um engrama de memória muito bem estruturado, além de ter uma força de recal muito forte, além de você ter sinapses muito bem construídas, você tem vários caminhos. Se eu esqueci desse caminho, tá tudo bem. Eu tenho outros. Eu esqueci esse caminho, tá tudo bem. Se aquela estratégia não tá caindo a situação, pô, não tá caindo aquela situação para eu realizar aquela estratégia. Tudo bem, eu tenho uma outra forma de realizar essa mesma estratégia. Pô, eu tenho aquela sequência de golpes, só que, pô, eu não consigo encaixar dessa forma. Tudo bem, eu tenho outra forma de encaixar. Só um momento, gente, que meu notebook tá acabando a bateria. Aí, entende como é poderoso isso? E você não precisa de método. Isso não é método, gente. Dificuldade desejável não é um método. Repetição sem repetição não é um método. Isso é um sistema. Você pode, daí, sua missão é pegar esse sistema global, esse sistema geral, e especializar para o seu contexto. Essa que é a importância. Por isso que eu sempre vou estar falando sobre sistemas. Sempre vou estar. Claro, vou falar de método, com toda certeza. Só que é muito mais importante ter um sistema. Tá? Essa foi a cátedra 2, dificuldade desejável. Espero que isso tenha ajudado vocês, tanto para os estudantes como para os atletas e tal, para conseguir melhorar a sua aprendizagem, seja de conceitos e habilidades físicas. E é isso.